A paz do Senhor, comunidade de Estudo Bíblico, bem-vindos ao nosso terceiro bate-papo aqui com a nossa irmã Mariana, uma jovem lá da Igreja Manancial. Estou muito contente em receber aqui a Mariana. Mariana, como é que tu estás? Estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui para estar passando a palavra do Senhor para os irmãos. Amém. Para muitos não sabem, a Mariana, ela é uma jovem abençoada, né, que chegou há algum tempo já à nossa comunidade e ela é uma jovem lá da nossa igreja e em reunião com os nossos líderes hum, nós decidimos convidar a Mariana para este terceiro bate-papo, né, para trazer um ar feminino assim, para trazer uma jovem abençoada cá para nos trazer uma palavra aos nossos corações, na nossa comunidade. Amém. Glória a Deus. Mariana, se eu pudesse fazer uma questão, como é que se passou assim o teu primeiro encontro com Cristo? O meu primeiro encontro com Cristo. O meu primeiro encontro com Cristo mesmo, encontro mesmo, foi quando eu tinha acabado de fazer 15 anos. Hum. Um dia depois do meu aniversário de 15 anos. E Foi, tipo, foi muito importante. agora tens 16 anos, né? Agora eu tenho 16. Um ano já então, né? É. Mas tu, tipo, já andas na igreja desde que tu és pequena, tu. Já desde que nasci, minha mãe já me levava à igreja, mas quando eu me converti mesmo foi quando eu tinha 13 para 14 anos. Hum. Amém. E para quem não sabe, vou já introduzir, né, se eu puder, Mariana, vou já introduzir um pouco o tema. O tema hoje é o tema Amor Transformador de Jesus Cristo, a palavra que é uma clave preparada pela Mariana. Vou deixar de falar, Mariana, e aí, ao longo, a gente vai falando, vamos comentando, abrindo mais sobre essa palavra, então eu deixo a palavra. Amém. Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje para a gente estar trazendo é em Lucas 8, do versículo 26 ao 27 e depois do versículo 35 ao 36. Vou ler aqui. Lucas 8, né? Sim. Amém. 23 ao 27. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ao lado leste do lago de Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Agora do 35 ao 36. Muita gente foi ver o que havia acontecido quando chegaram perto de Jesus. Viram o homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Glória a Deus. Hum. Essa palavra eu já li muitas vezes aqui, né? A gente tem tendência de ler muitos evangelhos, porque tem muitos milagres e é onde Jesus mostra mais o seu amor, né? Entre aspas, assim. E eu lendo essa palavra, o Senhor veio a mim falando sobre o amor transformador dele. E a primeira coisa que eu queria perguntar para quem está assistindo, para quem vai assistir esse vídeo e para o Lucas também, se fosse você no lugar de Jesus, nós humanos imperfeitos, olhando para aquele homem com nossos olhos carnais, o que nós pensaríamos sobre aquele homem? A primeira coisa que nós pensaríamos é: vou ficar longe porque ele vai me trazer problemas. É, né? Ele é um endemoniado, então é melhor deixar quieto. Ele É. não tem muita solução. É a primeira coisa que nós vemos. Porém, Jesus não vê dessa forma em que nós vemos, porque Jesus ele é perfeito. Graças a Deus por isso, porque se ele não fosse perfeito como ele é, nós não estaríamos aqui. Se ele não tivesse esse amor perfeito que ele tem, nós nunca estaríamos nem ter chegado perto do que onde nós estamos. Então, Jesus, ao olhar aquele homem, ele
não vê como nós vemos, mas ele vê com os olhos de amor dele. É como se eu pudesse meio que fazer uma coisa, tipo, Jesus tá ali perto daquele homem, os outros ali, não, aquele homem, ele não tem jeito, mas Jesus olha para aquele homem e fala: esse homem só precisa de um toque do meu amor transformador na vida dele. E tem uma história em que eu me impactei muito, que a gente pode assemelhar aqui, era de uma mulher idosa. Ela tinha um filho que ele era drogado e infelizmente ele foi para outra cidade, onde era o ponto das drogas lá. E todo final de semana ela saía da cidade dela e ia até aquela cidade onde o filho dela estava. E ele ficava pelas ruas, drogado, com fome, só vivendo à base das drogas. E todo final de semana ela ia lá naquela cidade, levava comida, roupa e dizia: meu filho, vamos embora comigo, eu te quero perto. Mas aquele homem não queria. E ao ver aquela história, eu julguei muito, porque eu fiquei pensando: poxa, um homem de idade desse, deixando a sua mãe idosa, que se eu não me engano ela até perdeu o marido e o filho, para ficar usando drogas. A mãe dele sofre porque nem todas as vezes que ela ia para aquela cidade ela encontrava o filho dela. E não tinha um ponto específico, a gente vai se encontrar num tal lugar. Não, ela saía tentando procurar aquele filho dela. E eu posso assemelhar esse amor dessa mãe por esse homem pelo amor que Jesus tem por nós. Aquela mãe pensava: aquele menino não tem jeito, aquele homem é, é melhor ficar longe, ele é só problema. Mas na vista daquela mãe, ela tinha em si que ele sim, ele era uma pessoa que vai mudar. Ela tinha fé que o filho dela não era um drogado, mas era um homem que estava passando por um certo momento para descobrir, e que ela sabia que o filho dela não era aquilo e que não é o resto da vida dele. É, assim foi Jesus com esse homem. Jesus, se encontraram, e o que homem que todo mundo achava que não tinha mais jeito, ele olhava para aquele homem como um olhar dessa mãe, como um olhar de amor. Então, a gente pode assemelhar isso, porque ninguém daria nada por aquele homem, ninguém daria nada por aquele filho, mas aquela mãe, sim, ela daria até a sua própria vida. E Jesus é a mesma coisa com a gente. Enquanto as pessoas olham para nós e falam: essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem uma solução, Jesus, com o seu olhar de amor, ele vê a solução em nós. E tem um outro testemunho também que eu queria contar, que era de um homem satanista. Ele era satanista e ele foi num podcast e falou que ele era satanista e tudo mais. E depois ele voltou de novo naquele podcast e disse: eu não sou mais satanista, eu sou cristão. Eu tive um encontro com Jesus e eu nunca acreditei em Jesus. Ele contando que ele nunca tinha acreditado em Jesus. E eu fiquei assim: poxa, aquele homem do nada vem de novo e fala que conheceu Jesus. E ele disse que ele estava e Jesus apareceu para ele. Ele disse que ficou com muito medo porque ele pensou: se for Jesus, eu tô lixado. Jesus vai acabar comigo. Ele pensava: não, é um demônio, ou não, é uma alucinação. Mas naquele momento ele sabia que era a presença de Jesus. E ele disse que virou para Jesus e disse: eu tô com medo. E naquele momento, Jesus o inundou com o amor dele. Naquele momento, Jesus o inundou de uma forma tão maravilhosa que ele disse: eu nunca senti um amor desse. Então, a gente pode ver um satanista sendo inundado pelo amor de Deus, que muitas das vezes a gente fala: não tem jeito. Jesus olha para aquele homem e fala: sim, ele tem jeito. E naquele momento ele disse que quando ele disse que ele estava com medo, Jesus o inundou de amor. E é nessas horas em que a gente acha que
Jesus não está com a gente, que Jesus não se importa com a gente, que é como as pessoas nos vê, Jesus vem até nós e nos mostra o seu amor transformador dele. E ele transformou a vida daquele satanista, como ele transformou a vida desse endemoniado que vivia no cemitério. Ele tinha família, mas ele vivia no cemitério, sem casa, muitas das vezes vivia nu. E era uma vergonha, entre aspas, né, para a sociedade, mas para Jesus, não. Para Jesus, ele não era uma vergonha, ele só precisava do amor dele. Jesus, ele tem um amor que preenche as lacunas dos nossos ser. Muitas das vezes a gente procura amor em outras coisas, em Uhum. outras pessoas, mas Diferente Jesus de vem até pessoas. nós e nos mostra seu amor. É. Isso é o que eu quis trazer nesse vídeo, é que Jesus, ele transforma ser com o amor dele. É, É e eu, isso que eu... quando eu estava, né, eu estudei um pouco, né, sobre o Gadareno, e como eu gosto, eu fui sempre procurar lá o histórico, a parte mais histórica, geográfica da cidade onde morava esse Gadareno, né, que é Gadara, de onde vem o próprio termo Gadareno, que é na Jordânia, e era uma das cidades da Decápole, né, das cidades que formavam assim uma linha, Cafarnaum, Jope, Berseba, Jerusalém. E quando eu fui estudar, né, eu assim, até vou ler aqui o trecho. Gadara era uma das cidades autónomas da Decápole, situadas no sudeste do Mar da Galileia, que eram habitadas predominantemente por não-judeus na época de Jesus. Ou seja, quando Jesus ele foi lá, ele não foi lá porque aquilo era mais uma cidade de judeus. Não era. Não era Não. como Jerusalém, Jope, Cafarnaum, Berseba. Não era como outras cidades que ele poderia ir, que estavam logo ali do lado, que estavam logo ali ao pé, mas ele provou que muitas vezes as pessoas podem ler assim e pensar, mas ele já aqui, ele mostrou que o Evangelho era também para os gentios. Ele foi lá, naquela terra de gentios, naquela terra de pessoas que não eram judeias, e foi lá e curou um endemoniado. E aqui também eu vejo que está escrito que era uma cidade que era rica e luxuosa e habitada predominantemente por nobres. Pois. Nobres, pessoas ricas, de grande escalão. E quando eu depois fui ver e vi também aquela passagem do rico que chega a Jesus e diz: Mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? E ele diz: Cumpre os mandamentos da lei de Moisés. E ele diz: Tá, isso aí eu já faço. Mas e mais? E aí Jesus diz: Deixa todas as tuas riquezas e segue-me. Aí quando ele vai engadar uma cidade de nobres, ele não vai por causa dos nobres, ele vai por causa do um endemoniado que estava entre os nobres. Hum. É isso que é o mais incrível, né? Ele não foi por causa dos nobres, porque nós normalmente, nós iríamos a uma cidade porque, nossa, que cidade luxuosa, cheia de ricos, deve ser uma cidade bonita, né? Deve ter um carrão lá, assim, ó, lindão. Mas não, Jesus não foi por causa disso. Ele foi por causa de um demoniado gadareno que estava lá, que quebrava as prisões, que morava no cemitério, que estava lá e ele foi trazer cura para ele. Foi trazer Foi cura para esse trazer o amor endemoniado. dele. Foi libertar essa pessoa. Porque depois, para baixo, sim, e depois mais para baixo, depois ele ser curado, ele pede para Jesus para levar ele com ele, sabe, com Jesus, porque ele quer seguir Jesus. Jesus fala: "Não, vá até a sua família, diga o que eu fiz por você". Então, aquilo que Jesus fez por ele pode impactar as vidas de outras pessoas, né, que achavam que ele não tinha jeito. Aí quando eu também fui estudar um pouco sobre porquê que eles metiam no cemitério, o cemitério é um lugar de morte, né? E eles já Sim. metiam no cemitério em isolamento as pessoas que eles viam como condenadas.
as pessoas que ele viam como já não tem jeito, como já não tem volta, como deixa esse aí, e ele próprio estava cheio do espírito de morte. Ele próprio, esse homem gadareno, estava com o espírito de morte. E quando ele foi jogado no cemitério, é como se os nós dissessem, não te queremos mais. Aí quando Jesus chegou, ele se importou com o homem. Sim, se importou com ele. E Ou isso é seja, Jesus não trabalha segundo como tu és aos olhos da sociedade. Porque tu podes ser condenado aos olhos da sociedade. Tu podes ser condenado aos olhos do mundo. Tu podes ser gozado, tu podes ser tudo. Tu podes ser maltratado pelo mundo. Mas o que importa não é o mundo, é Deus. E nós devemos buscar a Deus. E quando Deus ele foi verdade. lá, é como se ele apresentasse, né? Como diz o Daúde, ele apresentou o prato de legumes, o prato de É, sustento para esse homem gadareno. E os próprios demónios admitiram que eles já não iam ficar lá. Mais embaixo nós vamos ver que eles pedem para ir para cima dos porcos porque eles já não iam, eles sabiam, e quando eles viram Jesus, eles sabiam, nós já não vamos mais estar dentro deste corpo, porque se ele veio para cá, foi por causa deste homem, que é o homem perdido da Gadareia. sim. Quando Jesus quer fazer algo na vida de uma pessoa, o inferno pode se levantar contra ela, mas a palavra de Jesus tem muito mais poder para expulsar aqueles demônios e trazer o que ele tinha na vida daquele homem. É. Ou seja, quando nós vemos essa passagem, nós vemos como uma lição para a nossa vida, que Jesus muitas vezes ele não vê os aspectos físicos, tal como ele disse lá em Samuel, quando Samuel foi ver o seu, o que seria o futuro rei de Israel, e Deus lhe diz, Samuel, eu não vejo segundo as aparências, mas segundo o que está no coração. Ou seja, ele não viu a aparência daquele homem. Disse um homem todo com roupas rasgadas, ensanguentado, disse um homem todo descabelado lá, e aí ele chega lá, mas ele olha para aquele coração aflito, a querer ser livre, a querer viver a verdadeira liberdade. Não a liberdade dos homens, mas sim a É, liberdade que vem do alto, né? Porque a liberdade dos homens, todos esses homens da Gadareia, ricos, tinham, né? Tinham tinha. luxo, eles podiam viajar se eles quisessem, mas não eles. Ele queria a liberdade santa, a liberdade da parte do Pai, porque o que lhe oprimia eram os demónios. Não é que Sim, ele fosse pobre, não era isso que o oprimia mais. O que o era os oprimia demônios. eram os demónios que estavam na vida dele, que não o permitiam viver uma vida. E quando ele conheceu realmente aquele primeiro amor, quando ele viu Jesus, os próprios demónios reconheceram que era a hora deles irem embora e bateram o pé e irem embora do corpo do homem da gadarena. É, e muito boa a palavra. Eu realmente. Você nunca tinha aberto o seu coração para que isso acontecesse. E ele admitiu naquele podcast, ele falou: "E é verdade, naquele dia eu nunca me abri tanto para o mundo espiritual igual naquele dia". E quando a gente abre o nosso coração, Jesus vem e transforma e faz o que ele tem que fazer. Igual aquele homem, ele era carente e necessitado do amor de Jesus. Vim transformar a vida dele. É. Mãe, olha, ótima palavra, abençoada. Olha, Bendito. Maria, muito boa palavra. Que Deus continue a Obrigada. te abençoar, continua a trazer sobre ti essa inspiração divina, né? Para que tu possas continuar a buscar a sua palavra e a viver em santidade, né? Eu agradeço muito por teres aceitado este convite, né? Que nós estamos no Amém. início de um projeto, por mais que pronto, já tínhamos desenvolvido bastante, mas ainda há muito que nós temos ainda a viver, ainda há muita coisa que nós temos a experienciar e eu agradeço por fazeres parte da história deste projeto, que Deus tem ajudado a crescer e a frutificar
no meio cá do Algarve e que nós temos a esperança que possa ser um meio de evangelizar os portugueses. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Deus abençoe a todos. Então, já que chegamos ao final do nosso bate-papo, não se esqueçam, claro, de se subscrever no canal, muito importante, para apoiar aqui o trabalho que nós temos feito, para que ele possa ser mais acessível a outras pessoas. Deixar aqui o like no nosso canal, que também é muito importante, para que possa chegar também a mais pessoas, que essas pessoas possam ser tocadas pela palavra do Santo Espírito, que elas possam ser tocadas pela palavra do Senhor Jesus Cristo, que elas possam ser tocadas pelo Evangelho e que as suas vidas possam ser transformadas, que nós possamos chegar mais longe através desta ferramenta que nos foi dada e que nós procuramos utilizar da forma como ela realmente, nós tentamos utilizar isso como um meio de expansão do Evangelho para chegar em lugares que nós não podemos chegar. Então eu peço que se Amém. subscrevam, que deixem um like e, como é claro, não se esqueçam que Deus abençoe a vossa semana e a vossa vida. Amém. Glória